A Bíblia fala de muitas coisas novas produzidas por Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele diz, nós, falando aos crentes, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. A nova criação, suprema esperança de todos os redimidos, é o último ponto a que o Evangelho nos conduz. Logo será vista concretizada no céu, mas nós já temos o privilégio de formar parte dela espiritualmente. Deus introduziu a nova criação não para atender a uma necessidade da nossa parte, mas para satisfazer a sua própria natureza santa. Tínhamos necessidade de ser perdoados, justificados e restaurados por causa de todos os estragos causados pelo pecado, mas dificilmente podemos dizer que tínhamos necessidade de ser criados em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 10, assunto este que eu já tratei em outro vídeo. Este maravilhoso acontecimento se insere no plano de Deus para satisfazer-lhe o coração. Isaías diz, eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Isaías falava em nome de Deus. Isaías capítulo 65, versículo 18. Como ocorre com outros aspectos do Evangelho, também descobrimos alguns vislumbres da nova criação no Antigo Testamento. Há profecias que anunciam esta verdade, só revelada plenamente no Novo Testamento. Assim lemos, eis que eu crio novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17. Você também pode ver o versículo 18 e capítulo 66, versículo 22. Contudo, ao examinar o contexto, logo vemos que esta passagem alude apenas às visões de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 5. O profeta fala, sobretudo, da glória de Jerusalém e das novas condições que prevalecerão no dia milenar, quando a morte ainda poderá ocorrer em certas condições, enquanto o livro de Apocalipse descreve as cenas do estado eterno, quando a morte já terá desaparecido para sempre. No Antigo Testamento, a nova criação é apresentada de um ponto de vista limitado em relação à terra, pois era o que convinha nessa época em que o governo de Deus dizia respeito principalmente às coisas materiais. Note o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas traduções diz é nova criação. Isto está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A primeira menção da nova criação no Novo Testamento é categórica. Cada um dos que estão em Cristo é uma nova criação. Não uma nova criatura, como está em algumas versões, mas sim uma nova criação. O estilo do apóstolo é muito vigoroso. Ele omite o verbo ser e, com alegria, exclama, de modo que se alguém está em Cristo, nova criação. Essa seria a tradução correta. A nossa posição em Cristo não implica nada menos que isto. A Epístola aos Romanos apresenta claramente a posição do crente em Cristo Jesus. Está colocado além de toda condenação. Não obstante, não podemos compreender verdadeiramente essa posição sem entender o que é a nova criação. Estamos nele porque somos criados nele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 10. A velha criação era obra de Deus, a velha criação era obra de Deus, foi criada pelo Filho, mas não criada nele. O pecado pode induzir-nos nela, mas jamais entrará na nova criação. Pode induzir na antiga criação, mas na nova criação não, porque esta recebe de Cristo a vida e a natureza dele. O final do capítulo 5 de 2 Coríntios mostra que existe estreita relação entre a reconciliação e a nova criação. Veja também Efésios capítulo 2, versículos 15 a 16.
A reconciliação consiste em que todas as coisas fiquem em harmonia com Deus. Isto só é possível por meio de uma nova criação que extraia tudo de Deus, uma criação em Cristo. Contudo, esta não pode ser estabelecida senão sobre uma base justa, depois de ter sido julgado o pecado que marcou a velha criação. A nova criação, como a reconciliação, tem a sua origem no amor de Deus e se fundamenta na justiça dele. Assim como a reconciliação é um dos frutos da obra de Cristo por nós, a nova criação é o fruto da obra de Deus em nós, como demonstra 2 Coríntios capítulo 5 e Efésios capítulo 2. Todos estávamos espiritualmente mortos. É a mesma comprovação que nós temos ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e Efésios capítulo 2, versículo 1. Deus nos deu uma vida nova e nos estabeleceu em Cristo. Tal é a obra de Deus em nós. Somos feitura dele. A nova criação tem como fundamento a ressurreição de Cristo. Deus opera maravilhosamente nos crentes, os quais serão eterno testemunho de sua justiça e da sua suprema riqueza, da sua graça. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Efésios capítulo 2, versículo 7. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, na sequência deste versículo que temos citando, a nova criação não é um remendo da velha. As coisas velhas desaparecem e dão lugar às novas, que são inteiramente de Deus. Isto é tudo verdade com respeito a Cristo. Ele se humilhou uma vez nas circunstâncias da velha criação, estando entre nós segundo a carne, como temos em Romanos capítulo 9, versículo 5. No final de sua vida perfeita e santa, morreu sob a sentença que condenava a velha criação, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Dessa forma, ele estabeleceu os fundamentos da nova criação nele mesmo, ressuscitando dentre os mortos. Adquiriu assim um caráter novo e celestial. Para nós também todas as coisas se fizeram novas. Antes de tudo, recebemos uma vida de natureza diferente. A vida do homem natural é baseada no egoísmo, pois ele vive para si mesmo. Fundamentalmente, a nossa vida de crente tem como centro a Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos, mas sim para Ele, estando constrangidos pelo seu amor. Paulo diz isto em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 14 a 15. Em seguida, a vida nova também conduz a novas relações. Para compreender isso, comparemos os discípulos nos evangelhos e eles, os mesmos discípulos, no livro de Atos. Entre a primeira e a segunda situação, o Senhor soprou neles o Espírito Santo, operação da nova criação. João capítulo 20, versículo 22. E o Espírito Santo mesmo veio à igreja. Nos evangelhos, os discípulos conhecem o Senhor segundo a carne. No livro de Atos, conhecem-no segundo o Espírito. Nessa altura também ocorrera uma mudança na condição do Senhor, mas é preciso notar a grande mudança ocorrida na condição dos discípulos. Com efeito, o apóstolo declara: a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Contudo, as suas relações habituais não tinham mudado. A única mudança se via neles mesmos. Como somos uma nova criação em Cristo, conhecemos a cada um de maneira nova. Por assim dizer, observamos todos os homens e todas as coisas com os olhos da nova criação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: o novo homem, criado segundo Deus. Efésios capítulo 4, versículo 24. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Este é o aspecto prático da nova criação. Como somos criados em Cristo Jesus,
temos capacidade de fazer boas obras segundo Deus. Essas obras foram feitas por Cristo, né, no mais elevado grau, mas nós também podemos fazê-las. Para nós, Deus as preparou de antemão. Se permanecemos dependentes, devemos andar nessas boas obras, isto é, deixar-nos dirigir para elas e praticá-las pela fé. Se nós nos despojamos do velho homem, fomos renovados e nos revestimos do novo homem criado segundo Deus, assim vamos usufruir deste padrão alto e elevado para o qual Deus nos trouxe. Leia Efésios capítulo 4, do versículo 21 ao 24, também Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essas operações se efetuaram em nós uma vez para sempre, no momento da salvação. Antes pertencíamos à ordem do velho homem e apresentávamos a sua natureza e representávamos e nos apresentávamos a essa natureza corrompida. Agora pertencemos à ordem do novo homem e trazemos suas qualidades de santidade, justiça e verdade. O novo homem forma parte da nova criação, é criado segundo Deus. Ainda que desejamos, ainda que sejamos exortados a nos revestir dele, isto não diz respeito somente ao exterior das coisas, mas também ao profundo do nosso ser, particularmente ao espírito do nosso entendimento. Revestido dessas características da nova criação, devemos comportar-nos de maneira responsável. As coisas que devemos repudiar completamente são a ira, a maldade, as injustiças. Há outras que convém cultivar, ou seja, a bondade, a humildade, a mansidão e, acima de tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição. Leia Colossenses capítulo 3, versículo 14. Paulo diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. A Epístola aos Gálatas insiste na posição dos crentes, referindo-se a eles em sua unidade em Cristo. Todos vós sois um em Cristo Jesus, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e o capítulo 6, versículo 15. As ordenanças legais hoje já não têm mais lugar, pois dizem respeito ao homem natural, considerado erroneamente como capaz de agradar a Deus. As diferenças de origem também desaparecem entre os crentes, pois, sendo criados em Cristo, tudo é extraído dele. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo adentrou o céu com sua humanidade ressuscitada. Agora estamos ressuscitados nele. Como participamos da vida dele, todos vêm de um só. Hebreus capítulo 2, versículo 11. A própria igreja é um resultado da nova criação. Por meio do evangelho, Cristo chama os judeus e os gentios e cria dos dois em si mesmo um novo homem. Efésios capítulo 2, versículo 15. A igreja é o corpo de Cristo. Nela, ele se expressa corporalmente. Podemos, pois, considerar nova criação em Cristo Jesus todos os crentes individualmente, quanto a igreja inteira. E que vamos falar então do novo céu e da nova terra de Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A consumação da nova criação ocorrerá no estado eterno. Leia Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 a 8. Então a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. O pecado, o sofrimento e a morte não existirão mais na nova criação. Todo o mal se encontrará debaixo do juízo de Deus, em seu lugar designado para sempre, separado e afastado dos redimidos. Na terra de hoje, as nações existem em consequência da dispersão dos homens em Babel, que temos registrado em Gênesis, por causa do juízo de Deus. Por isso elas desaparecerão e Deus voltará ao seu propósito inicial, habitará com os homens,
Ele habitará na nova terra como o Deus deles, em santa liberdade, porque aí também habitará a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Durante o milênio, a justiça não habitará como os homens. Ela vai sim reinar, mas somente até o tempo em que a sua supremacia for contestada, a supremacia de Deus. É depois do último enfrentamento, no final do milênio, que temos Apocalipse capítulo 20, versículos 8 a 10, que a justiça passará a habitar num repouso que nunca mais será perturbado. As nações não existirão mais na nova terra. Não obstante, subsistirá uma diferença entre os homens que estão nos céus e os que estão na terra. A igreja conservará sempre um lugar de bênção particular. Ela é representada por meio da cidade santa, a Nova Jerusalém. É vista descendo do céu da parte de Deus. A igreja celestial, em sua origem, estabelece uma relação entre o céu e a terra. Será o tabernáculo de Deus? Nela, Deus habitará com os homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. A primeira criação dura somente um tempo. A nova criação é permanente, tão estável quanto Cristo, e tem as características dele em todos os aspectos, pois ele é a fonte da qual ela procede. Moralmente, ela é segundo Deus. Todas as coisas são novas e, ademais, tudo provém de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Até mesmo os seres inanimados terão a perfeição divina. Tudo será permanente e inalterável. Então, levaremos a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Será maravilhoso. Todo o nosso ser será feito semelhante ao do Senhor. Nada mais poderá perturbar a felicidade dos redimidos. Todos os inimigos terão sido vencidos e tudo estará em harmonia perfeita. Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras finais são do Senhor Jesus, em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21.